Boa noite, pessoal. Vamos começar então com o treinamento de hoje. Eu sou o Sérgio Costa, né? Sou engenheiro hidrogeotécnico do Grupo Nortelli. A gente vai ter hoje uma apresentação com o Wilson e com o Rodolfo sobre instrumentação de barragens, em segurança de barragens. A gente trouxe esse tema, assim, dada a importância que a gente tem visto bastante no mercado, exatamente porque tem muitos clientes, às vezes, que têm dúvida, tem pessoas que não entendem muito sobre instrumentação. É bastante comum a gente estar no campo, a gente vir esse tema em debate, e, e é por isso nós decidimos, então, escolher pessoas que são especialistas na área para poder falar melhor do que nós mesmos sobre esse tema que ele é tão de uma importância fundamental para a área de barragens, né? A Norten está sempre preocupada com a segurança tanto da barragem quanto de reservatório. A gente tenta tá sempre assim, auxiliar os nossos clientes para além dos nossos produtos. Então, onde que a gente pode fazer a ponte entre os especialistas, a gente sempre está tentando fazer essa ponte. Então, a ideia nossa hoje é trazer um pouco mais e tentar cada vez mais trazer mais conteúdos técnicos para o mercado e tentar cada vez melhorar esse segmento tão importante aí da nossa sociedade. Então, como eu contei, eu vou apresentar o Wilson e o Rodolfo. O, o Wilson, eu estou pegando minha colinha aqui, gente. Então, o Wilson, ele é diretor comercial da Geocinto, é engenheiro civil com mais de 20 anos de experiência em projetos de geotecnias, né, principalmente para usinas hidrelétricas, com experiência também em obras de infraestrutura e mineração. É especializado em soluções de monitoramento com tecnologia de empresas como Geocom, WorldSend, NerveSensos e Campbell. Diretor comercial da Geo5 Instrumentos e fundador da Geo5 Engenharia, e combina expertise na instrumentação e automatização de projetos de monitoramento geotécnicos e estrutural. O Rodolfo Rezendo, ele é coordenador de recursos hídricos e meio ambiente, também engenheiro civil, com 11 anos de experiência em projetos de hidrologia hidráulica para usinas hidrelétricas, obras de infraestrutura e mineração. Concluiu o mestrado em recursos hídricos e meio ambiente na Universidade Federal do Paraná, no ano de 2017, e atua em escopos relacionados a projetos de novas obras, descaracterização de barragem de rejeito e segurança de barragem. E hoje atua como coordenador de recursos hídricos e na gestão de implantação de projetos hidrelétricos na Engenharia. Então, eu agradeço, em nome da Nortel, o Wilson Rodolfo, pelo tempo, pela disponibilidade para poder falar sobre esse assunto tão importante. E, e agora eu passo então a palavra para vocês, fiquem à vontade, eu vou ligar a câmera, mas estou aqui. E se precisar, pode nos acionar, que estamos aqui, tá bom? Pessoal, boa noite. Agradeço o Sérgio, Daiane pelo convite. Vou pedir para que vocês me sinalizem se a minha tela já está aparecendo para vocês aí. Para mim está aparecendo sim. Então tá, pessoal. Invertendo um pouquinho a ordem do título aqui, a gente vai iniciar a apresentação hoje falando um pouquinho de segurança de barragens. É, Aqui uma breve itemização de como a gente vai seguir na apresentação, apresentando inicialmente a legislação vigente no Brasil, não muito em detalhe, mas aspectos gerais da legislação, aspectos gerais sobre segurança de barragem, um pouquinho da Política Nacional de Segurança de Barragens, conceituar um pouquinho sobre o Plano de Ação de Emergência e sua necessidade, né? Trazer alguns casos históricos de acidentes com rompimento ou galgamento de barragens, e meu colega Wilson aí vai apresentar daí também tópicos de instrumentação e de sistemas de transmissão de dados. Então, trazendo um pouquinho do histórico, né, a preocupação com seguranças de barragem no Brasil é algo relativamente recente, né?
A primeira lei que a gente tem nesse sentido é do ano de 2010, a Lei Federal 12.334, né? Após a publicação dessa lei, a gente teve diversas publicações aí de resoluções das agências que são responsáveis pela fiscalização de segurança de barragem. Em 2015, a gente, infelizmente, teve o acidente lá em Mariana, né, que motivou a revisão de resoluções e, inclusive, a criação da ANM, né. Em 2019, mais uma vez, a gente teve um acidente na área de mineração, que também motivou algumas revisões nas resoluções vigentes e na lei, né. Em 2020, a gente teve a publicação da Lei Federal 14.066, que revisou a lei inicial de 2010, né? E a partir daí também tivemos publicações de diversas resoluções das entidades fiscalizadoras aí, de forma a que as diretrizes de cada entidade fiscalizadora ficassem aderentes aí ao que está solicitado na lei, né? Então, hoje, como legislação vigente aqui, a gente tem a lei número 12.334 de 2010, que foi alterada pela lei 14.066 de 2020, a resolução normativa da ANEEL número 1064 de 2023, que é específica para o setor de hidrelétricas, né? E daí a ANA também tem suas resoluções, a ANM, e os órgãos estaduais também têm as suas resoluções, publicações de leis estaduais aí que regulamentam a, a segurança de barragens, né? Alguns aspectos gerais aqui, as entidades fiscalizadoras, houve uma preocupação quando da instituição da lei, em 2010, que não fossem criadas novas secretarias, novas entidades com fins de fiscalização, né? Então foram aproveitadas, né, as entidades já existentes e essas entidades foram incumbidas aí de realizar a fiscalização das barragens sob sua jurisdição, né? Então, barragens com finalidade de geração de energia são fiscalizadas pela ANEEL, relacionadas ao setor de mineração pela ANM, relacionadas à energia nuclear pelo CNN, né? E outras finalidades, como abastecimento de água, irrigação, recreação. Quando o curso de água for federal, é a ANA que é a responsável por essa fiscalização. E quando o curso é estadual, a gente tem 29 entidades estaduais no Brasil que fazem essa fiscalização. A ANA, ela também é responsável por compilar todos os dados relativos à segurança de barragem e publicar anualmente aí um relatório específico que é objeto, inclusive, dessa apresentação aqui, com os dados sobre segurança de barragens no Brasil. Então, aqui a gente pode observar como está essa distribuição das responsabilidades nas agências fiscalizadoras, né? É claro que aqui esses números são em termos de quantidade, né, de barragens, né? E não levam muito em consideração a importância dessas barragens, né? Porte e volume, né? Então, o que a gente consegue observar aqui claramente é que a maioria e a grande maioria dessas barragens, elas são fiscalizadas por entidades estaduais, né? A gente tem algumas fatias de menor relevância aqui, sob jurisdição da ANEEL, ANA, da ANM, né? Mas aqui a grande maioria são entidades estaduais que fazem essa fiscalização.
É, a ANA, conforme eu comentei, ela é responsável, né, pela manutenção do Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens. E o último relatório publicado, ele retrata até o final do ano de 2022, ele foi publicado em junho de 2023. A gente ainda não tem a publicação neste ano do relatório referente a 2023, então os dados que eu vou trazer aqui a partir de agora são dados relativos até o final de 2022. Nesse relatório foram apresentadas aí da ordem de 24 mil barragens cadastradas, né, pelos 33 órgãos fiscalizadores. 24% dessas barragens elas são submetidas à Política Nacional de Segurança de Barragens. 20% dessas barragens não são submetidas e 56%, também aqui a maioria, não possui informações suficientes aí para a classificação dessa barragem quanto ao enquadramento na PNSB ou não, né? Então, esses números, né, o que a gente pode ver, e é uma informação importante, que a cada ano que passa, a gente tem um acréscimo do número de barragens aí que são enquadradas na Política Nacional de Segurança de Barragens, ou também não enquadradas, mas que ao menos estão cadastradas, né? Aliás, tem informação suficiente para a gente classificar ela quanto ao enquadramento ou não enquadramento. Uma outra informação corroborando um pouco que já foi comentado, né, é que a fatia aqui de barragens hidrelétricas, de contenção de rejeitos de mineração, regularização de vazão, são fatias menores, né? A gente vê um grande número de barragens aqui destinadas à irrigação, contenção de resíduos, recreação, né? A agricultura, abastecimento humano. Com relação aos acidentes, né? Em 2022, a gente teve 58 incidentes reportados e 24 acidentes. Desses 24 acidentes, nenhum teve vítima no ano de 2022, né? E aqui, até maio desse ano, né? Até o dia 2 do mês vigente aí, o nosso último acidente no setor hidrelétrico tinha sido na PCH Serra das Agulhas, lá no ano de 2020. E, infelizmente, aqui, no dia 2 desse mês, a gente teve um acidente também na 14 de julho, com rompimento parcial dessa barragem aí. Embora esses acidentes eles não impliquem perda de vidas humanas aí, eles causam, né, grandes prejuízos aí, danos ambientais, destruição de rodovias, perdas de acesso, né, nos locais próximos ao acidente, e isso impacta negativamente aí a vida das pessoas que moram no entorno, né? Uma informação importante também é que nenhum desses empreendimentos em que foram relatados acidentes possuía o plano de ação de emergência, nem o plano de segurança de barragens. Entrando um pouquinho mais na Política Nacional de Segurança de Barragens, né? A Política Nacional de Segurança de Barragens foi estabelecida pela Lei 12.334 de 2010. Essa lei também criou o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens, né? E determinou a classificação das barragens a serem classificadas pelas entidades fiscalizadoras. Para a definição dos critérios de classificação, foi convocado aí o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, né? O Conselho Nacional de Recursos Hídricos, ele foi criado lá próximo ao ano de 2000, né? Já era uma instituição existente também, né? E daí foi publicada a Resolução 143
de 2012, estabelecendo aí os critérios gerais para a classificação de barragens. Essa lei também estabeleceu as diretrizes e exigências para o plano de segurança de barragens, para a revisão periódica de segurança, para as inspeções é, tanto de segurança, tanto regulares quanto especiais, e também para o plano de ação de emergência. Agora, na revisão na alteração de 2020, ela trouxe também um pouco mais de detalhes quanto aos estudos de inundação e determinação dos mapas de inundação das barragens, né? E essa lei também atribuiu as responsabilidades. Em 2010, ela se ateve a atribuir responsabilidades, e agora, na alteração de 2020, também trouxe infrações e sanções, né? Os critérios aqui para classificação da barragem quanto à sua submissão ao plano de segurança de barragens, a gente tem três critérios que são critérios mais diretos, que é a classificação do empreendimento quanto à capacidade total do reservatório, quanto ao tipo de acumulação que é feita, a montante da barragem, caso a barragem tenha um reservatório com resíduos perigosos, ela está obrigatoriamente enquadrada na Política Nacional de Segurança de Barragens, é, e a altura do maciço. Barragens com mais de 15 metros de altura, elas também estão automaticamente aí enquadradas na Política Nacional de Segurança de Barragens. E dois critérios que dependem de outros fatores aí, que a categoria de risco em que a barragem se enquadra. Desculpa, pessoal. Sérgio, você pode me sinalizar se estão me ouvindo, por gentileza? Sim, sim, deu uma Ah, travadinha, mas acho que voltou já. ótimo, obrigado. E a sua classificação quanto ao dano potencial associado, né? Eu vou detalhar um pouquinho mais esses dois critérios aqui na frente. A categoria de risco uma barragem ela pode ser classificada dentro desse critério como categoria de risco alto, médio ou baixo, em função de características técnicas, estado de conservação da estrutura do empreendimento, atendimento ao plano de segurança e atendimento ao plano de segurança de barragem. Essas características são todas focadas na estrutura da barragem, na parte física da barragem, né? Então, são critérios de fácil enquadramento aí para a classificação. Já com relação ao dano potencial associado, também pode ser classificado em alto, médio ou baixo, mas em função do potencial de perdas de vidas e impactos econômicos que acontecerão no caso de uma ruptura hipotética aí, né? Então, esse critério ele foca mais na área ajusante da barragem, né? Abaixo da barragem. Com relação à categoria de risco, eu não vou passar um por um aqui, pessoal, que acho que não é muito intuito, né? Mas para dar uma visão geral sobre essa classificação, a gente leva em consideração a altura da barragem, comprimento da barragem, o tipo dela, se é uma barragem de concreto, alvenaria, terra, enrocamento, né? O tipo de fundação, a idade da barragem, a vazão de projeto da estrutura extravasora e se a casa de força ela é próxima ou não à barragem, né? Eu gostaria só de chamar um critério aqui, né? Porque a gente muitas vezes pode se perguntar aí por que a idade da barragem, né, é levada em consideração nessa classificação. E aqui, na verdade, quanto mais nova a barragem, menor é a nota ali, é a pontuação atribuída à barragem, né? E aqui, quanto menor a nota, numa categoria mais branda de risco, ela vai estar enquadrada, né? Um pouquinho mais para frente da apresentação, isso pode ficar claro aqui. Aqui, quanto ao estado de conservação,
Ela é classificada quanto à confiabilidade das estruturas travadoras, confiabilidade das estruturas de adução, se é observado percolação, se essa percolação é controlada pelo sistema de drenagem, ou se a gente observa alguma surgência aí no talude de jusante, se existe deformações e recalques, se os taludes da barragem, os paramentos aí apresentam alguma deterioração e se a barragem possui eclusa, né? E quanto ao plano de segurança de barragens, são classificados quanto à existência da documentação de projeto. A gente tem casos, muitos casos, né, em que ou se perdeu toda essa documentação ou realmente é inexistente, né? Quanto à estrutura organizacional da equipe de segurança de barragens, quanto aos procedimentos de inspeção e monitoramento da barragem, quanto à regra operacional dos dispositivos de descarga da barragem, né, dos vertedouros e o circuito de adução, e quanto à emissão regular ou não dos relatórios de inspeção de segurança de barragem. Com base nesses critérios aqui, são atribuídas notas, né, em cada uma pontuação a cada uma das classificações, e a gente considera uma barragem, esse critério aqui específico que eu trouxe, né, é da ANEEL, mas cada agência fiscalizadora aqui estabelece as suas notas, as suas pontuações e a sua faixa aí para classificação em categoria de risco alto, médio ou baixo, né? E o dano potencial associado, conforme eu comentei, ele é mais relacionado ao que a gente tem a jusante da barragem, né? É, a gente sabe que barragens com volumes de reservatório maiores, elas têm um potencial de inundação a jusante maiores também, né? Então, o volume do reservatório é utilizado nessa classificação. O potencial de perda de vida humana também, o impacto ambiental, se é significativo, ou aqui a gente nunca, no caso de acidente de barragem, a gente tem impactos insignificativos, né? Vale a observação aqui também que são sempre impactos, são classificados sempre como significativos ou muito significativos, né? E o impacto socioeconômico aqui é atingimento de infraestrutura local, algo do tipo, né? Como critério de classificação da ANEEL, eu gostaria também de chamar a observação que basta a existência de uma pessoa ocupando permanentemente a área de- pu- que pode ser possivelmente afetada numa ruptura, para que essa classificação ela seja alta, né? O que faz com que a barragem automaticamente se enquadre na Política Nacional de Segurança de Barragens, né? Então, após essa classificação da categoria de risco ou do dano e do dano potencial associado, a gente tem essa matriz de classificação em que a gente pode daí extrair a classificação da barragem A, B ou C. Com relação ao plano de ação de emergência, esse é um instrumento que a lei trouxe que visa que sejam preconizadas e sejam pensadas em formas de ação após a ocorrência de algum dano, aí, algum acidente na barragem, né? A lei 12.334, ela obriga que barragens classificadas com dano potencial associado médio ou alto tenham o plano de ação de emergência. Barragens classificadas com categoria de risco alto também tenha o plano de ação de emergência. E barragens destinadas à acumulação de rejeitos de mineração, independente da sua classificação, também são obrigadas a ter o seu plano de ação de emergência.
esse terceiro item aqui já é uma implicação aqui dos acidentes que aconteceram aqui ao longo da última década, né? E a resolução da ANEEL também traz uma obrigatoriedade aí para barragens classificadas como A ou B, e a ANEEL tem o direito aí de exigir a seu critério daí a obrigatoriedade de PAI para um determinado empreendimento, independente de classificação, independente de enquadramento ou não na Política Nacional de Segurança de Barragens, né? Então, aqui, dessas obrigatoriedades todas aqui, o que a gente tira daqui é que apenas barragens ali classificadas como C, com baixo dano potencial associado, é que estão isentas de ter o plano de ação de emergência, né? Então, o pai não vou ler o texto na íntegra aqui, né? Mas o Manual do Empreendedor da ANA, ele diz que o pai é o documento formal que deverão ser estabelecidas as ações a serem executadas pelo empreendedor numa situação de emergência, né? Bem como identificados os agentes a serem notificados dessa ocorrência. Sejam agentes do empreendedor ou agentes Defesa Civil, Prefeitura, né? Os interessados aí que estejam na zona e de enquadramento aí que pode ser possivelmente atingida numa emergência, né? Como item mínimo do PAI, a gente tem que ter a descrição das instalações da barragem e das possíveis situações de emergência, aqui até com o intuito de caracterizar o que é possível acontecer naquela barragem ou não, né? O procedimento para identificação e notificação do mau funcionamento de condições potenciais de ruptura da barragem e de outras ocorrências anormais, procedimentos preventivos e corretivos e ações de resposta a cada um é, dessas, desses cenários identificados, né? Programa de treinamento e divulgação para os envolvidos e para as comunidades potencialmente afetadas, e a nova lei aí, a revisão da lei de 2020, ela traz obrigatoriedade de simulações, exercícios de simulados de emergência aí com as populações ajusantes que possam ser afetadas no cenário de acidente, atribuições e responsabilidades dos envolvidos e o fluxograma de acionamento, definindo bem aqui as responsabilidades do empreendedor e dos agentes envolvidos, né? Medidas específicas em articulação com o poder público para resgate de atingidos, pessoas, animais e mitigação dos impactos ambientais e dos demais impactos, né, que o acidente possa causar, como interrupção de vias, interrupção de abastecimento de água, dimensionamento dos recursos humanos e materiais necessários para a resposta ao pior cenário identificado. Aqui a delimitação da zona de autossalvamento e zona de segurança secundária. Um pouquinho mais para frente, eu vou conceituar um pouquinho melhor o que é a zona de autossalvamento e a zona de segurança secundária. O levantamento cadastral e o mapeamento atualizado da população que está dentro dessa zona de autossalvamento, incluindo a identificação de vulnerabilidades sociais, como existência ou não de abastecimento de água, energia elétrica, vias de acesso à propriedade, né? Sistema de monitoramento e controle da estabilidade da barragem integrado aos procedimentos emergenciais. E aqui o Wilson vai falar um pouquinho até das questões de instrumentação aqui, né? Que compõem, né, o sistema de monitoramento da barragem. A necessidade de um plano de comunicação, incluindo os contatos dos responsáveis pelo PAI, tanto no empreendimento quanto nos órgãos de segurança pública
e de proteção, defesa civil, unidades hospitalares próximas e todos os agentes envolvidos aí da comunidade, e previsão de instalação do sistema para aviso sonoro ou caso não seja possível na região por algum motivo esse tipo de sistema, alguma outra solução tecnológica que tenha sua eficácia aí superior comprovada. E também o planejamento das rotas de fuga e pontos de encontro, todos com a respectiva sinalização. O PAI, ele é um documento público, então ele obrigatoriamente ele tem que ser mantido no site dos empreendedores aí, e a Defesa Civil dos municípios e prefeitura, elas têm que possuir uma, um- uma cópia física desse documento, né? E ele, hoje, para novos empreendimentos, para novas barragens, ele é obrigatório, esse documento estar pronto e operacionalizado, bem como toda a população já ter sido informada, treinada sobre o PAI, né? E aqui é uma nova obrigatoriedade também da lei de 2020, é que tem que ter comprovada uma articulação entre o empreendedor, os órgãos de proteção e defesa civil municipais e estaduais. E aqui os órgãos de proteção e defesa civil e os representantes da população da área potencialmente afetada, eles têm que ser ouvidos desde o início da elaboração do documento, né? Para que sejam entendidas aí quais são as possibilidades, o que existe de disponibilidade de recurso por esses órgãos, né? Para que o plano de ação de emergência já contemple aí todas essas especificidades aí de cada um dos empreendimentos, né? Que eu vou passar um pouquinho para a gente conceituar um pouquinho sobre a zona de autossalvamento e a zona de salvamento secundário, né? Aqui a legislação ela define como a zona de autossalvamento, ela, no mínimo, uma região onde a distância correspondente ao tempo de chegada de uma onda de cheia provocada por um acidente ela demore ali 30 minutos ou 10 quilômetros, né? Qual que é o conceito dessa zona de autossalvamento, né? É uma região em que quem está inserido dentro dela, ela não pode depender de meios externos para salvaguardar a sua vida, né? Então, a zona de autossalvamento, ela tem que ter elementos suficientes como rota de fuga, sinalização, para que a pessoa, ao ser acionada, ao ser alertada por um sistema sonoro ou uma outra solução de maior eficiência, ela possa se direcionar para um local seguro e salvaguardar sua vida aí durante um evento de acidente, né? E aqui só reforçando o que está na lei, a resolução normativa da ANEEL, ela traz que o sistema, na zona de autossalvamento, a gente deve contar com um sistema de alerta sonoro ou um sistema de maior eficácia. E também a resolução normativa da ANEEL, ela define aqui a frequência de realização de exercício simulado de evacuação da zona de autossalvamento aqui a cada, no mínimo, 3 anos, né? Aqui, um pouquinho da também conceituação da zona de autossalvamento, vou pular essa parte, né, e falar um pouquinho do mapa de inundação. O mapa de inundação ele é um produto proveniente do estudo de inundação feito através de um cenário hipotético de ruptura. Esse cenário, muitas vezes, é objeto de discussão, né, definição de um cenário
hipotético da ruptura da estrutura, pois os parâmetros eles são muitas vezes majorados, né? Então, a ideia aqui é realmente que a gente tenha uma mancha de inundação majorada numa situação de emergência, para que não se corra o risco de não se pensar em nenhuma providência a ser tomada com populações que possam ser eventualmente atingidas aí num eventual acidente, né? Uma outra, e aqui corroborando com isso que eu acabei de dizer, a resolução normativa da ANEEL, ela também traz aí um texto em que diz que o mapa de inundação ele tem que ser elaborado a partir da consideração do pior cenário identificado, né? E aqui as motivações de revisão do PAI, né? A revisão da lei aí de 2023, aliás, 2020, ela traz que o PAI ele tem que ser revisado sempre quando um relatório de inspeção de segurança ou a revisão periódica de segurança de barragens recomendar, sempre que a instalação sofrer alguma modificação capaz de influenciar no risco de acidente, sempre quando, durante uma execução de um serviço simulado do PAI, for constatado alguma ineficiência do PAI, né? E quando solicitado pela ANEEL, mediante alguma fundamentação aí, também a obrigatoriedade aí do empreendedor revisar o PAI. E aqui trazendo um pouco de casos históricos de rompimento, né? Antes disso, esse gráfico aqui traz uma informação bastante interessante, né? Que é a idade dos empreendimentos, das barragens aí, quando foram observados aí algum tipo de ruptura no empreendimento, né? O que a gente consegue concluir aqui é que barragens com menor tempo de vida, onde a gente não tem histórico tanto de dados de monitoramento, quanto histórico até hidrológico, né? É, são mais suscetíveis aí a um acidente, né? Isso é muito por conta de não se conhecer os problemas, né, intrínsecos aí da, da, da tua estrutura, né? E a tendência aqui é que com o tempo o número de casos aqui eles vão diminuindo, né? Mas assim, mais uma vez, a gente não está isento, né? A gente aqui depende de muitos fatores externos, como ocorrência de cheias, ocorrência de sismos, né? Que podem levar aí a um acidente, né? A gente nunca está isento aqui totalmente da ocorrência de um acidente. Então, aqui um caso bastante conhecido aqui no Brasil é a ruptura da barragem da Pampulha. Essa obra foi finalizada em 1940 e a ruptura aconteceu em 1954. O processo inicial da ruptura, que foi um pipe no pé da barragem, ele foi observado, né? Então, a barragem deu os indícios aqui de que estava passando por um processo de pipe, né? Foram tomadas algumas medidas aqui, com instalação de sacos de areia, placas de aço, mas que foram insuficientes para a contenção do processo. E em 1954 aconteceu aí, mais ou menos um mês depois do início do processo de piping, a barragem foi rompida, né? É, vale a pena também ressaltar que a barragem foi reconstruída, né? Hoje está lá, ela foi reconstruída em 1958, né? E embora não tenha tido nenhuma fatalidade, a gente teve o aeroporto que já era existente na época, teve sua pista inundada, várias casas que estavam na região de Jusante também foram levadas aí
pela onda de cheia provocada por essa ruptura. Um caso também bastante conhecido na literatura é a barragem de Malpasset, na França, né? Ela foi finalizada em 1954 e a sua ruptura aconteceu lá em 1959. Diferente da barragem da Pampulha, nessa a gente tiveram 423 fatalidades aí, perdas de vida humana, né? E a causa apontada foi uma falha geológica local ali que permitiu algum tipo de movimentação do maciço. A barragem é uma barragem em concreto, né, em arco, e foram relatados barulhos de rachaduras semanas antes aí do acontecimento. E hoje, né, a barragem não foi reconstruída e quem visita a região lá se depara aqui com as ruínas aí dessa barragem. Um outro caso que é bastante conhecido é uma barragem na Itália. Essa barragem ela foi finalizada em 1960 e ela não foi, não rompeu, mas houve um grande deslizamento de massa para dentro do reservatório que causou uma onda muito grande no reservatório que fez com que essa barragem fosse galgada. O problema era conhecido já. Existiam alguns estudos que apontavam para a ocorrência desse tipo de fenômeno no reservatório de deslizamento de terra, mas os danos na época foram subestimados, né? É, Essa é uma foto atual ali do local, na Itália. Um outro caso bastante conhecido é a uma barragem nos Estados Unidos. Ela foi finalizada em 1975 e a ruptura aconteceu um ano depois da sua finalização. Também 11 pessoas morreram aí por conta da onda de cheia causada no Vale Jusante. A causa foi um piping também, só que diferente da barragem da Pampulha, o processo erosivo aqui levou poucas horas para acontecer. Entre a observação do início e a ruptura foram aproximadamente aí 5 horas. A barragem de Fundão, Mariana, né, que é considerado o maior dano ambiental já ocorrido no Brasil. Ela foi finalizada em 2008, né, a sua ruptura aconteceu em 2015. A gente teve 19 fatalidades e a causa hoje conhecida é a liquefação, né? A barragem de Oroville, nos Estados Unidos, também finalizada em 1968. A ruptura aconteceu recente, em 2017. Não houve fatalidade, mas 180 mil pessoas foram evacuadas de suas casas aqui, a jusante do empreendimento, né? E a causa foi uma erosão bastante grande aqui na calha do vertedouro. E aqui, o mais recente que a gente conhece é o caso aqui do Rio das Antas, no Rio Grande do Sul. Em setembro do ano passado, a usina hidrelétrica Castro Alves teve observada uma cheia acima da cheia decamilenar, que era a cheia de projeto do vertedouro. A gente teve 50 fatalidades. Aqui a gente não pode atribuir as fatalidades à existência da barragem, mas sim ao evento de cheia, né? E as avaliações iniciais indicavam que nesse evento a gente poderia ter acionado o PAI e a população jusante ter sido avisada aí com pelo menos 24 horas de antecedência. Em novembro, a gente teve um repique dessa cheia e o PAI foi acionado, né? Então foi feita uma evacuação preventiva da população a jusante. E agora, em maio de 2024, também a gente teve uma chuva extraordinária, uma cheia acima da cheia de dimensionamento do empreendimento, e foi observada daí a ruptura parcial da estrutura.
O rompimento em si, ele não causou um dano significativo para a população ajusante, mas o evento de cheia, né, que hoje é conhecido como o maior evento de cheia da história do Rio Grande do Sul, aí, esse sim a gente ouve todo dia aí nas mídias sobre os seus impactos, né? É, Wilson, passo a palavra para você aí para continuar com a apresentação sobre a instrumentação. Tá bom. Obrigado, Rodolfo. Vou fazer o seguinte agora, eu compartilhar aqui a minha tela. Acho que se você puder parar com o compartilhamento aí, Rodolfo. Eu tô tentando aqui, cara, mas para mim é até na hora que deu um probleminha aqui, sumiu todo o Zoom para mim. Acho que se tu compartilhar, Wilson, acho que já derruba ele Já Tá, cai a automaticamente. minha. eu consigo. Vamos lá, acho que deu certo. Ótimo. Já apareceu aqui, Wilson. Muito bem. Apareceu. Agora quem perdeu a tela do Zoom fui eu. Ah, bom, mas vocês estão conseguindo ver a minha tela, né? Digo, a tela da minha Sim, sim. apresentação. Uhum. Então tá bom. Ah, bom, salientando a importância da instrumentação nesse aspecto todo aí de segurança de barragem que o Rodolfo falou, eu acho que um dos principais pontos é a gente ter noção de que para que a gente ateste a segurança, para que a gente durma tranquilo ou faça o que tem que ser feito em termos de manutenção, ou de prevenção de algum desastre, é preciso que a gente conheça, né, com precisão ou com subsídios com o que a gente está trabalhando. E essa frase do Lord Kelvin, apesar de ter sido citada ou, né, proferida por ele há muito tempo atrás, ela continua extremamente atual e válida no que a gente tem de conceito de instrumentação, né? Se a gente não pode medir, a gente não pode melhorar, né? Então, a transcrição de qualquer fenômeno de físico, fenômeno de engenharia que ocorra, a expressão dele em números faz com que a gente tenha domínio sobre o que a gente está trabalhando, né? E dentro do campo da instrumentação, né? Conhecer esses números e ter uma prática de instrumentação para a segurança de barragem passa por alguns questionamentos ou alguns mantras aqui que a gente carrega, que são algumas perguntas bem simples, mas fundamentais, né? Que são essas que estão transcritas aqui. O primeiro delas é: por que monitorar o comportamento das estruturas? Quais são os problemas a serem resolvidos ou observados? Quais as medidas que a gente deve obter para que a gente conheça o comportamento dessas estruturas? Como realizar essas medições e como interpretar os resultados do que a gente está obtendo como informação, né? Além disso, a gente entender qual é o propósito da instrumentação nas diferentes fases de projeto, né? Então, nas fases iniciais, enquanto ainda são projetos, definir as condições iniciais dessa estrutura, fazer teste de desempenho durante o processo construtivo, e estabelecer os parâmetros em caso de falha, né? Durante o período de construção, garantir a segurança, né, do trabalho a ser desenvolvido, minimizar ou otimizar custos, e controlar procedimentos que nos permitam ter na mão o cronograma da obra. E eu acho que a situação que a grande maioria das pessoas talvez se encontre aqui é durante o período de operação dessas estruturas, dadas as suas mais variadas finalidades, que são principalmente o monitoramento de performance dessas estruturas, a garantia de segurança ao longo da vida útil dessas obras, né, dessas barragens, e a avaliação da instrumentação para se obter medidas ou para se implantar medidas preventivas e corretivas, né? Instrumentar
uma estrutura depende de diversos fatores e um aspecto importantíssimo se ter em conta que é necessário elaborar um projeto de instrumentação, né, para que não se saia gastando a esmo. Então, para a gente definir um projeto de instrumentação, seja para uma estrutura nova, seja para uma modernização ou um retrofit de alguma instrumentação de estruturas existentes, são, de novo, responder algumas perguntinhas básicas, que são: quais são os problemas que essa estrutura pode enfrentar e para os quais a gente precisa resposta, a quantidade de instrumentos necessários, a gente passa por selecionar o melhor tipo de instrumento para cada um dos casos. É importantíssimo saber quais as seções a serem instrumentadas, dadas as características de singularidades geológicas, de diferença de seção transversal ou da natureza das barragens, né? Qual é a nossa opção pela implantação do sistema de instrumentação, se é executar leituras manuais ou automatizadas, e principalmente entender quais são os tipos de instrumento, avaliar cuidadosamente a tecnologia, a especificação para que ele se adeque ao nosso projeto e responda às nossas perguntas, né? Então, dentre vários, eu acho que os principais problemas que a gente tem que solucionar quando a gente busca um projeto eficiente de monitoramento são atestar a estabilidade, avaliar recalques e adensamentos, prever e definir medidas corretivas a partir da detecção dessas anomalias que podem acontecer, monitorar a estrutura e implementar ações de mitigação, conhecer e avaliar o comportamento dessa estrutura ao longo da sua vida útil e da sua operação, e principalmente através da transcrição das informações da instrumentação e a comparação com a previsão do comportamento da estrutura, efetivamente atestar o fator de segurança e a condição de segurança dessas barragens ou das estruturas que estão sendo monitoradas, né? E como é que a gente consegue atestar a segurança e responder e dar resposta a todas essas inquietudes e a esses problemas que a gente pode ter? Através da medição das grandezas de engenharia que influenciam no comportamento dessas estruturas, que são o nível e vazão de água, poropressão e as tensões totais e efetivas, as cargas, forças e tensões aplicadas nas barragens e nas estruturas complementares, a avaliação dos deslocamentos horizontais, verticais e também da pluviometria, tá? Que pode interferir nas condições de carregamento da barragem. Bom, como é que a gente desenvolve esses programas de monitoramento, né? Existem tecnologias ou conceitos que são aplicados e que devem ser estudados para cada uma delas, que são basicamente a instrumentação em si, com dispositivos de medida que estão instalados ou incorporados nas barragens e nas estruturas, e o sensoriamento remoto. Então, eu listei aqui alguns dos principais tipos de sensores, de dispositivos e de tecnologias que são largamente utilizados no monitoramento de barragens e algumas técnicas também de sensoriamento remoto, né, como levantamento ou acompanhamento das deformações com topografia, né, com estações totais automatizadas, a interferometria por satélite, interferometria terrestre, laser scanner, tomografia infravermelha, avaliação de imagens digitais, drones e diversas outras, né? O nosso foco principal aqui vai ser comentar sobre os dispositivos de instrumentação que são instalados nas barragens, mas eu acho interessante a gente passar rapidamente sobre algumas das características dos dispositivos, só um pouquinho, das técnicas que podem ser utilizadas para a gente fazer o monitoramento por sensoriamento remoto. Uma delas que é o INSAR, né, que é uma técnica que utiliza imagens de satélite e que é aplicada através
da avaliação da interferência de duas ondas eletromagnéticas para medir as distâncias entre essas duas fases de onda. Isso nos permite ter, em larga escala, informações sobre eventuais deslocamentos ou mudanças que vão ocorrer em grandes áreas, né? Outra técnica bem parecida é o radar Doppler, só que ao invés de se utilizar, por exemplo, imagens de satélite e essas grandes distâncias, a gente tem um dispositivo instalado em terra, de frente para os taludes ou para as estruturas que a gente vai monitorar, né? O laser scanner também, com esse mesmo conceito e com essa mesma medição remota do comportamento, né, das estruturas ou dos taludes que estão sendo monitorados. E existem algumas técnicas também de monitoramento indireto, como a microsísmica, né, que identifica variação no comportamento dessas estruturas monitoradas através de uma variação tanto da condição de fluxo nessas estruturas, sejam taludes, sejam maciços compactados, taludes ou maciços rochosos, até mesmo como a variação do estado de tensão e desses maciços, né? Existe também um método de você fazer medição contínua através do medidor georresistivo, que faz uma comparação durante o passar do tempo da condição de eletroresistividade e a diferença de comportamento ou de condição de saturação que possa acontecer nessas frentes ao longo do tempo, né? E aqui entrando um pouco mais a fundo no que a gente entende, né, por um projeto de instrumentação, a gente vai olhar aqui rapidinho essas figuras esquemáticas que são bem ilustrativas e didáticas, mostrando os diversos tipos de sensores que podem compor um programa de monitoramento, né? Então, nessa estrutura de concreto, a gente tem, por exemplo, instalados inclinômetros, extensômetros de fundação, pêndulos para medir a variação de inclinação dessa estrutura como um todo, piezômetros para medir a pressão e o carregamento na fundação, células de carga, eventualmente para avaliar cargas de tirantes, tiltímetros para indicar a variação de inclinação, crackmeters para medir a abertura de juntas ou de fissuras, sensores de temperatura, células de pressão, e aí existe uma infinidade de outros sensores que podem ser utilizados, dependendo, como eu falei no começo, dos problemas que a gente tem que monitorar, né? E aqui uma seção de uma barragem de terra, em que a gente tem aplicados sensores de recalque, piezômetros elétricos, células de pressão total, inclinômetros in place para medição de deslocamento horizontal, medidores de vazão, e, de novo, uma aplicação, uma ilustração mostrando a infinidade de grandezas que a gente pode medir com os distintos sensores que a gente tem, que a gente dispõe atualmente, né? Falando mais especificamente agora sobre cada um dos sensores e as grandezas que são medidas, os piezômetros e os medidores de nível d'água são instrumentos que são largamente aplicados e importantíssimos, né, para qualquer acompanhamento de desempenho das estruturas, principalmente de barragens de terra ou de taludes naturais, né? A diferença direta entre eles é que os piezômetros, sejam de tubo aberto ou sejam os piezômetros de diafragma, né, que trabalham com sistemas fechados, medem a poropressão em pontos específicos dessas estruturas, né? Então, em um ponto determinado, e os medidores de nível d'água medem a posição da linha freática nesse maciço. Cada um tem uma aplicação bem distinta e específica nas nossas análises de estabilidade que vão nos dar a condição de segurança e comportamento das estruturas, né?
Mais especificamente sobre os diferentes tipos de piezômetro que a gente pode ter aplicados nas nossas diversas estruturas, existem tanto piezômetros de tubo aberto, que são instrumentos mais simples, instrumentos construídos de uma maneira muito fácil, com insumos corriqueiros de construção civil, como areia, tubulação de PVC, o filtro do piezômetro pode ser executado de mais de uma maneira, e ele é lido sempre com um pio ou com um medidor de nível d'água, né? A gente tem sempre vantagens e desvantagens para cada um desses diferentes tipos e de técnicas de construção dos sensores, e a gente tem uma larga aplicação para todos eles, né? Os outros tipos de piezômetro que são sistemas fechados ou que trabalham com diafragmas, eles podem ser encontrados com diferentes tecnologias. Os mais comuns e que são construídos com a tecnologia consagrada para monitoramento de obras de infraestrutura, mineração, barragem de acúmulo de água, são os piezômetros elétricos de corda vibrante, né? Existem outros tipos de tecnologias, como strain gauges, que são os piezômetros resistivos, existem dispositivos de fibra ótica, técnicas associadas à construção de piezômetros de tubo que permitem uma retrolavagem desse piezômetro, além de técnicas mais antigas e rudimentares que hoje praticamente não são mais aplicadas, que são os piezômetros pneumáticos e os piezômetros hidráulicos, né? Outro dispositivo, né, ou instrumento fundamental para a gente acompanhar o desempenho, principalmente das barragens de terra e concreto, são os medidores de vazão instalados dentro da galeria para avaliar a quantidade de água percolada pelos sistemas de drenagem das estruturas de concreto, ou os dispositivos que são instalados nas barragens de terra, a jusante dessas barragens e concentrando o fluxo que passa pelo sistema interno de drenagem, esses dispositivos nos permitem ter uma noção da eficiência dos dispositivos de proteção de ambas as estruturas, tanto das barragens de concreto quanto das barragens de terra. A eficiência da vedação que a barragem está promovendo e da capacidade de drenagem, por exemplo, dos sistemas internos de drenagem das barragens de terra ou de terra em enrocamento, né? Uma outra grandeza fundamental a ser medida são os deslocamentos, né? E aqui a gente vai falar sobre alguns dispositivos que nos permitem fazer essas medições, tanto de deslocamentos horizontais quanto de deslocamentos verticais. Então, os marcos superficiais normalmente são instalados em diferentes níveis nos taludes de jusante das barragens de terra, e permitem avaliar através, né, do levantamento topográfico tanto esses deslocamentos horizontais quanto os deslocamentos verticais, né? É sempre necessário ter um ponto de referência que esteja instalado num local indeformável para servir como referência para essas leituras, né? Existem também outras técnicas de você fazer essa medição, como os sensores GNSS, que funcionam com monitoramento via satélite, né? Outro conjunto de dispositivos que serve para medir recalque são os extensômetros magnéticos, as placas de recalque, né, que são instalados normalmente durante o período de construção dos maciços compactados, né? Entretanto, os medidores magnéticos de recalque, que são dotados de aranhas magnéticas, podem ser instalados depois do término da construção. Logicamente, existem inúmeros casos, inúmeras variáveis e possibilidades de se fazer essa instalação, dependendo do que se espera obter, né? Continuidade do monitoramento de uma estrutura existente ou instalação de um instrumento novo para acompanhar o comportamento de alguma estrutura, no caso de preocupação com o bom comportamento desta, né?
Um aspecto interessante, principalmente quanto aos extensômetros magnéticos ou os medidores magnéticos de recalque, é que hoje em dia é possível fazer a automação dessas medidas. Isso um problema que, na minha experiência profissional, aí foi um calo que a gente encontrou durante muitos anos. Diversas estruturas que não são novas e que são dotadas desse tipo de instrumento, né, dos medidores magnéticos de recalque, continuavam, apesar de diversos programas de melhoria e de modernização da instrumentação, esses sensores ainda precisavam ser lidos manualmente. Hoje em dia existem dispositivos que permitem que se faça essa leitura automatizada e que esse acompanhamento dos recalques, né, ou dessas deformações verticais, sejam acompanhados remotamente, né, seja em sistemas de gerenciamento e monitoramento, seja, enfim, em qualquer lugar remoto, não precisando ou não obrigando que se sejam feitas as leituras manualmente, né? Aqui são só mais alguns detalhes, e um aspecto interessante a respeito desse dispositivo é que ele pode ser instalado logicamente em perfurações e tubulações novas, em projetos novos que vão ser instalados, mas em estruturas que já são dotadas das aranhas magnéticas, das placas de recalque magnéticos. Outros dispositivos de monitoramento de recalque existentes para monitoramento das barragens de terra são as caixas suecas, né, que essas sim necessariamente precisam ser implantadas durante o período construtivo. Existem sensores de recalque automatizáveis que podem ser instalados, que funcionam mais ou menos com o mesmo conceito, que seria a medição do recalque através da variação de pressão no ponto em que se está monitorando. Como é um sistema fechado, o deslocamento vertical vai causar uma alteração da pressão no ponto em que se está monitorando, e consegue-se assim ter uma medição da magnitude dessa deformação. Outro dispositivo é o perfilômetro. Ele trabalha também com uma variação de carga, uma variação de pressão do instrumento ao longo de uma tubulação, né, instalada normalmente na fundação da estrutura. Esse dispositivo aqui, tá? Essa é a configuração geral desse instrumento. Novamente, os casos de aplicação são os mais variados. É possível se fazer a instalação tanto no momento da construção dos aterros ou, né, das estruturas, como posteriormente com uma perfuração horizontal, logicamente tomando todos os cuidados quando a gente fala nas estruturas de barragens, né? Existem também extensômetros múltiplos, extensômetros de haste múltiplos, que normalmente são instalados para monitorar o deslocamento de estruturas de concreto, são instalados dentro das galerias e medem a deformação não só da barragem em relação à fundação, mas também de diversos pontos da fundação das estruturas, se houverem heterogeneidades ou alguma descontinuidade significativa, né? Outra grandeza a ser medida, que também é importantíssima, são os deslocamentos horizontais, né? Que podem ocorrer das maneiras mais variadas, com diferentes tipos diferentes tipos de resposta a distintos carregamentos, né? E que são oriundos geralmente de deslocamentos de rupturas circulares ou de rupturas planares, né? A maneira de se fazer deixa eu passar aqui para os instrumentos. A maneira de se fazer a medição desses deslocamentos horizontais, que é muito conhecida, muito aplicada e efetiva, é a utilização dos inclinômetros.
Os inclinômetros são constituídos por tubos guia instalados ao longo da altura da estrutura que se quer monitorar, seja uma barragem de terra, seja uma encosta, ou uma ombreira, ou um talude natural, né? É possível se fazer esse monitoramento com um sistema que é dotado de um torpedo portátil, um cabo, uma bobina e uma unidade de leitura manual. E com um dispositivo você consegue fazer a leitura de diversas verticais instrumentadas, né? Por outro lado, esse processo, em inúmeros casos, dependendo da altura que você está fazendo o monitoramento e o acompanhamento, pode ser bastante demorado e necessita ainda de um tempo de transcrição dessas leituras, download dessa informação, até que se tenha uma ideia efetiva do que está acontecendo com a estrutura monitorada, né? Então, aqui são alguns dos diferentes tipos de movimento horizontal que você pode monitorar utilizando o inclinômetro, né? Dependendo de onde ele está localizado, aqui a gente tem, né, a tubulação do inclinômetro instalada, e nesse ponto aqui, efetivamente pegando a incidência de um círculo de ruptura, né? É possível também que se tenha o monitoramento de superfícies horizontalizadas ou planos preferenciais de ruptura que atravessam o tubo do inclinômetro, e eventualmente podem ocorrer situações em que os movimentos estão de uma magnitude, ou seja, as cunhas de ruptura ou os planos de deslizamento, possam superar a profundidade que o instrumento, que a tubulação foi instalada. Até mesmo nesses casos, a gente consegue tirar proveito e informação valiosa para entender o mecanismo de ruptura, porque se você fizer aí sim um acompanhamento topográfico, você consegue verificar o deslocamento horizontal dessa tubulação, e se você tiver uma rotação da tubulação, significa que potencialmente você está tendo uma superfície de ruptura circular que está passando num ponto inferior à base da tubulação, à base em que a tubulação foi instalada, né? Uma solução muito interessante para o acompanhamento desses deslocamentos horizontais, e que está sendo cada vez mais aplicada, são os inclinômetros fixos, né, ou os inclinômetros in place, que permitem fazer a avaliação dessa deformação horizontal, da deformação lateral, em diversos tipos de estrutura, em todos os tipos de barragem de terra, de enrocamento, de encostas, né, taludes naturais ou de escavação. E que nos permitem fazer uma leitura ou um acompanhamento dessas deformações em tempo real, né? Então, quando esses dispositivos estão conectados a sistemas de automação, a gente pode ter um acompanhamento efetivo de qualquer deformação imediatamente que chega uma leitura, ou imediatamente que assim que esse efeito acontece em campo, né? Existem diversos tipos de sistemas de inclinômetros verticais. A gente tem ofertado e aplicado duas soluções específicas. A primeira delas é esse inclinômetro em que os sensores ficam distantes entre si através de um cabo de aço tensionado. E existem outros dispositivos que são instalados dentro da tubulação e que os segmentos são presos ou são mantidos distantes entre si por diversos tubos, né? E aí essas distâncias entre os pontos de monitoramento podem variar de meio metro, 1, 2 e até 3 metros, dependendo da necessidade de investigação dessas superfícies críticas que podem condicionar a estabilidade da estrutura. Mais duas grandezas que a gente pode medir também com a instrumentação geotécnica são as tensões aplicadas tanto na fundação de uma estrutura pela carga do aterro,
como no contato do aterro com superfícies das estruturas de concreto, né, através da utilização de células de pressão. Medir a tensão em tirantes utilizando células de carga, né, nesse caso, principalmente em cortinas atirantadas ou em algumas barragens de concreto em que se tem aplicação de um acréscimo de força estabilizante pela utilização de ancoragem ativa. Dentre as outras grandezas que se pode medir e dos diversos tipos de instrumento que a gente tem, os tiltmeters servem para avaliar uma variação angular e podem ser aplicados de diversas maneiras. Eles são utilizados, por exemplo, para monitorar as deformações que ocorrem nas lajes de concreto, de barragem de rocamento com face de concreto, ou nos paramentos das barragens de CCR, ou barragens em arco, ou das estruturas associadas à barragem. Os pêndulos também são largamente utilizados nas barragens de concreto para medir variação angular, e eles têm um princípio muito simples, mas muito efetivo. O pêndulo nada mais é do que um fio de prumo que mede a variação de inclinação das estruturas massivas, das estruturas gigantes que são as barragens de concreto. Logicamente, com uma precisão e uma confiabilidade maior do que a nossa acuidade visual quando a gente trabalha com o prumo, né? Os medidores de junta são utilizados para medir abertura e fechamento de juntas de juntas entre blocos das barragens de concreto, para medir o avanço na abertura ou no fechamento de fissuras, de trincas que possam ocorrer nas estruturas de concreto ou nos maciços rochosos, quando isso aí fizer sentido para o monitoramento para o monitoramento de segurança das barragens. Existe uma outra maneira de se fazer medição de variação angular, que é a aplicação de tiltímetros nos taludes de jusante de barragens, tá? E aí, na minha opinião aqui, essa solução é uma solução interessantíssima e que pode dar, de uma maneira qualitativa, uma informação muito importante, porque o conceito diz que diversos desses dispositivos devem ser instalados ao longo das regiões críticas, e se houver qualquer movimentação de um conjunto de sensores, isso pode ser interpretado como o início de uma movimentação ou a tendência de uma ruptura, né? Então, existem sistemas que permitem fazer esse acompanhamento de maneira contínua e emitir alertas, seja para o grupo de monitoramento e segurança de barragem, para a defesa civil, enfim, existem diversas maneiras de se utilizar essa informação em prol da segurança das pessoas que estão jusante dessas estruturas e também das estruturas em si. Então, até agora a gente abordou diversos dos sensores que são largamente aplicados, que são consagrados e que são encontrados nos diversos programas de monitoramento das mais variadas barragens e das suas mais variadas também finalidades, né? Nesses quadros aqui, eu quis sintetizar alguns pontos importantes que devem ser levados em conta na decisão do critério de se executar tanto a instalação de instrumentos manuais quanto na manutenção dessas leituras de instrumentação de maneira manual, como dos instrumentos automatizados. Logicamente, existem diferenças entre o grau de risco de cada uma das diferentes barragens que a gente pode trabalhar ou pode monitorar, mas é importante saber que para um monitoramento efetivo, para uma entrega de informação precisa, segura, e que permita a tomada de decisão em tempo real, cada vez mais a utilização da instrumentação automatizada tem se mostrado como a melhor
das opções. Logicamente, é melhor monitorar manualmente do que não ter um sistema de monitoramento automatizado. Mas, por outro lado, a informação em tempo real pode fazer muita diferença quando a gente está trabalhando com a gestão de risco desses ativos e principalmente preservando a vida humana no caso de alguma intercorrência, de uma ruptura ou algum desastre dessa maneira. Um pouquinho mais para frente eu vou comentar aqui com vocês a respeito das diferentes maneiras de se fazer essa automação, mas eu acho importante mostrar aqui também uma técnica nova, não, mas uma técnica que está se mostrando cada vez mais possível de aplicar para o monitoramento geotécnico estrutural, que é a utilização de fibras óticas e o monitoramento distribuído através da fibra ótica, né? Hoje em dia existem inúmeras possibilidades e diferentes tipos de fibra ótica que possibilitam um monitoramento muito mais preciso, muito mais acurado e que entregam informações ou com muito mais riqueza daquelas grandezas de engenharia que a gente precisa ter noção para garantir a estabilidade e a segurança das nossas estruturas. Passando rapidamente, existem diversas maneiras de fazer o monitoramento com a fibra ótica, mas todo monitoramento consiste de 3 pilares básicos, que são os dispositivos que vão fazer a interrogação dos sensores, que são efetivamente os diferentes tipos de fibra ótica, e o outro pilar importantíssimo é o cuidado durante a instalação desses sensores, né? Existem diferentes informações que se pode obter através da leitura da fibra ótica, que são o strain, que é a tensão através da deformação axial dessa estrutura, a medição de temperatura. Hoje em dia é possível fazer medição de deslocamentos, dependendo do tipo de fibra ótica que você está empregando, e é possível também fazer monitoramento acústico, utilizando essas mesmas fibras e alguns interrogadores que já são disponíveis no mercado. Um aspecto importantíssimo que se deve levar em conta quando se fala do monitoramento de estruturas com fibra ótica é que existem fibras óticas utilizadas para telecomunicação e fibras óticas que são utilizadas para monitoramento geotécnico estrutural, que normalmente são sensores monolíticos, em que os compostos que envolvem a fibra ótica têm todas as suas propriedades conhecidas e você tem realmente um instrumento inserido no meio e que vai te entregar informações fidedignas ou que realmente entregam o comportamento do meio em que essa fibra está instalada, né? Então, esse aqui é um zoom nos dois tipos de fibra que se tem. Aqui, logicamente, esse envolto numa bainha azul, você está praticamente isolando a fibra ótica do meio e protegendo ela de qualquer efeito que ocorra no local onde ela está instalado, diferentemente da fibra ótica que é construída para ser utilizada como instrumento geotécnico, né? A gente tem a mesma fibra nos dois meios, entretanto, o meio que compõe a fibra ótica para o nosso monitoramento geotécnico estrutural está muito mais aderente ao comportamento da estrutura que está sendo monitorada. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de instalação com diferentes orientações dessa fibra ótica e diferentes tipos de sensores, né? Então, existem sensores de tensão ou de strain que são utilizados para monitorar as cargas axialmente e sensores de deslocamento que medem cargas laterais. Então, normalmente são perfis compostos em que você consegue efetivamente colocar ou obter deformações expressas em milímetros em termos de recalques, quando as fibras são instaladas horizontalmente, ou deslocamentos horizontais quando elas são instaladas verticalmente, né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos de aplicação dessas fibras
em campo, tanto a aplicação nessa segunda foto aqui ou nessa foto do meio, é o sensor para medida de deslocamento aplicado ao longo paralelo ao eixo de uma barragem, né? E nessa segunda foto aqui, a aplicação axial, né? Os sensores são diferenciados, né? Eles são, como eu comentei, construídos especificamente para o monitoramento geotécnico e estrutural, e isso torna a sua aplicação e os resultados que se obtém muito valiosos, certo? E aqui, chegando na parte final e complementando a abordagem que a gente queria dar sobre a instrumentação, eu vou comentar sobre os sobre os diferentes processos e as maneiras de fazer essas leituras automatizadas. E retomando alguns dos conceitos que a gente teve no começo, é fundamental definir quais são os instrumentos a serem automatizados, quais as seções principais em que esses instrumentos vão ser instalados e vão ser acompanhados, se esses instrumentos já estão sendo lidos, se já apresentam alguma condição de atenção, alerta ou emergência, e fundamentalmente, quando se tem um recurso restrito para implementar um sistema de automatização, é fundamental que se escolham, que sejam escolhidos os locais mais críticos, certo? Então, aqui a gente vai passar sobre os três estágios principais que a gente tem, considerando os programas de monitoramento. Então, a primeira delas, por mais que você utilize sensores elétricos ou sensores precisos e dotados de tecnologia, a leitura manual é o primeiro estágio que a gente tem de qualquer programa de monitoramento. O segundo estágio é uma leitura que a gente chama de semi-automatizada, em que a gente tem a coleta de dados por um período de tempo. Esses dados são acumulados e é necessário ir até o campo para fazer a obtenção desses dados novamente, assim como nas leituras manuais. Normalmente, quando esses dados vão ser analisados, a gente está tratando de informações do passado, né? E o que tem de mais seguro ou dentro das melhores práticas são as leituras automatizadas, em que você consegue obter em tempo real o comportamento dessas estruturas através das leituras dos mais variados instrumentos instalados para medir as diferentes grandezas de engenharia sobre as quais a gente comentou, né? Alguns dos nomes desses dispositivos, que pode parecer aqui até maçante para alguns, mas eu acho sempre interessante mencionar, todo sistema de automatização tem alguns componentes principais, que são, para os sistemas sem fio, os data loggers e os gateways, e para os sistemas cabeados, e normalmente utilizados dentro de estruturas de concreto, são os data loggers e os multiplexadores, que permitem com que vários sensores sejam integrados a um mesmo dispositivo de coleta e armazenamento de dados, né? Esse aqui é uma ilustração genérica e, de novo, didática a respeito de cada um desses entes que são componentes desses sistemas de automação. Então, a gente tem aqui um data logger sem fio instalado em campo, aqui um protetor de surto que protege os instrumentos elétricos contra descargas atmosféricas ou os transientes que podem ocorrer decorrentes dessas descargas. Um painel com alimentação solar para bateria. Então, são de maneira geral, os entes que fazem parte de qualquer sistema de automação. E aqui, essa ilustração, eu acho ela interessante porque ela apresenta diversas maneiras de você fazer a entrega da informação que está sendo lida de maneira automática em campo. Seja por uma rota tradicional, em que, eventualmente, todo o teu sistema está cabeado e sendo entregue dentro de uma rede LAN da mina, da usina ou do local em que se tem a operação né, da barragem. É possível se fazer também a coleta, a transmissão e acompanhamento através de redes sem fio, seja com tecnologia mesh ou seja com tecnologia STAR. E, finalmente, a entrega dos dados diretamente para servidores na nuvem, e que aí você pode ter acesso a essa informação independente da proximidade ou distância geográfica do ativo que está sendo monitorado,
né? Existem diversas soluções e diversos fabricantes para esses sistemas de automação, mas como dá para ver, existe uma semelhança, apesar de serem fabricantes diferentes, dos conceitos que a gente tem, desde a coleta da informação em campo até a avaliação final do comportamento da estrutura pela interpretação dos dados da instrumentação. Aqui, novamente, mais algumas fotos de instalações feitas em campo de sistemas de automação. Aqui, se eu não me engano, são para piezômetros e medidores de nível d'água. E tão importante quanto a obtenção dessa informação, a entrega da informação em tempo real, são os mecanismos de avaliação dessas leituras da instrumentação, né? Então, é preciso ter essas informações organizadas, é preciso que elas sejam sempre associadas à expectativa de comportamento dessas estruturas, que sejam avaliadas por equipes e profissionais que entendam o comportamento das estruturas e as informações que são entregues pelos instrumentos, né? Então, os CMGs, ou as salas de monitoramento, estão se tornando estruturas vitais para o acompanhamento de comportamento, né, das barragens ao longo da sua vida útil, né? Então, existem diferentes softwares de acompanhamento fabricados ou desenvolvidos aqui no Brasil, desenvolvidos no exterior, baseados em computadores locais, em nuvem. Existem infindáveis possibilidades de se fazer esse monitoramento. E aqui, chegando no final da minha apresentação aqui, do que eu queria trazer para vocês, eu quis ilustrar aqui uma cadência do que são os diferentes estágios e as maneiras de se encarar a instrumentação. Então, as leituras manuais, você sempre vai ter, na hora de analisar, uma foto do passado, né? As leituras semi-automatizadas e acumuladas e coletadas de tempos em tempos, você vai ter um filme ou um histórico de informações do passado. As leituras automatizadas que mostram, são uma live, são informações do que está acontecendo no momento, né? E um desejo ou digamos assim, uma esperança é que, hoje em dia, com a utilização cada vez mais de ferramentas de inteligência artificial, machine learning e tudo mais, utilizar as informações acumuladas no passado para se fazer uma modelagem e uma avaliação preditiva do comportamento e ter efetivamente uma visão do que pode acontecer no futuro decorrente do estado presente dessas estruturas monitoradas, né? E aí, mais uma citação aqui de uma das figuras mais emblemáticas e importantes aí da instrumentação geotécnica atual, né? O falecido John Dunnicliffe, mas uma frase que nunca deixa de ser importantíssima e sempre super atual. Cada instrumento em um projeto deve ser selecionado e instalado para ajudar a responder uma pergunta específica. Se não houver nenhuma pergunta, não deveria haver instrumentação, né? Então, como eu falei no começo, a gente tem inúmeras questões a serem respondidas. Se não houverem questões, se não houverem inquietudes a respeito de uma estrutura, não existe por que implementar esses sistemas de monitoramento, né? Aqui, só a título ilustrativo, eu acabei incluindo algumas referências de informações a respeito dos processos ou dos dispositivos de instrumentação, das técnicas de instrumentação, que são referências bibliográficas atuais e super valiosas. Eu fiz uma publicação no meu LinkedIn, indicando também a listagem de todas as publicações que a gente tem e usa aqui na G5, e que são referências tanto para quem já está engajado nessa área ou para quem está começando a trabalhar com instrumentação, né? Então, muito obrigado pelo tempo de vocês. Espero que tenha sido válida aqui a minha contribuição e a
enfim, dividir um pouquinho da experiência que a gente teve aí nos últimos 20 anos aí sobre essa área. E agradeço ao pessoal da Nortene pelo convite, ao Rodolfo por me ajudar aí nessa empreitada de conversar sobre esse tema tão importante. E aí fico à disposição de vocês. A gente que agradece, Wilson, Rodolfo. Acho que foi um tema, uma apresentação bem completa, um tema muito importante, né? Segurança de barragens é algo que a gente está sempre olhando de alguma forma. Então, assim, tem bastante, eu vejo bastante, eu como geotécnico tenho visto bastante questão de instrumentação. Tenho, né, eu confesso que muita coisa que vocês trouxeram são novidades para mim, então, assim, porque a gente, assim, quando conhece, assim, entre aspas, os básicos, né, um piezômetro, um INA, é aquilo que a gente ouve bastante dentro da universidade, muitas vezes, né, a gente acaba no livro, assim, as novidades, as novas tendências acabam que não chegam tão rápido até mesmo. Então, vocês trouxeram bastante informação. Então, foi uma apresentação muito boa, eu achei, sabe? Gostei muito da frase final que disse, né? Se não tem problema, então ter pista, instrumentação, acho que ela é uma frase muito verdadeira, assim, porque sempre, eu sempre comento, assim, quando eu estou discutindo com familiares, as pessoas que não entendem, talvez, que é difícil a gente prever, né? Simplesmente só olhar a barragem por olhar, não dá para a gente dizer se a barragem está estável ou não, se ela está num processo de ruptura ou não, né? A gente precisa ter instrumentos para poder dizer, olha, tem uma movimentação, tem água passando por aquele maciço, tem, né, para ter dados suficientes para a gente poder dizer, olha, né, como que a gente vai lidar com isso? Tá estável, não tá em processo de ruptura, mas somente tendo instrumentação que a gente consegue. Claro, em campo a gente consegue ter alguns indícios, né? Tem um ravinamento ali, né? Tem um ponto que está mais verde a grama, pode ser que esteja mais água ali, mas nada, nada substitui a instrumentação, que é onde a gente vai ter dados e base para poder dizer e afirmar, né? Está acontecendo isso ou não está acontecendo isso, né? Houveram algumas perguntas, tá? Mas como já está me dando quase 2 horas de apresentação, eu vou fazer uma só, depois do demais eu faço para vocês aí e depois respondo para o pessoal por e-mail. Mas pegando até um gancho que o Edson Marques aqui do Copa do Pinotene nos perguntou, né? A gente tem visto bastante, lá entre aspas, o lado bom dessas culturas que aconteceu é porque a mineração, a legislação apertou bastante, né? Modo, bom assim, modo de dizer, porque o que a gente tinha antes né, das subculturas e o que temos agora, eu acho que o Brasil avançou muito, né, nessa questão de legislação. Algo que a gente está começando a ver agora no agronegócio, né? Então, recentemente, se não me engano, no meio do ano passado, a gente já tinha essas informações para a FEAM, né, lá de Minas Gerais, mas o IGAM agora, na parte de reservatórios de água, para o agronegócio, também criou essa matriz, né, de classificação de risco, os dados, as documentações mínimas que esse tipo de empreendimento tem que ter. Então, eu queria fazer uma pergunta assim, genérica, acompanhando aí o que o Edson nos perguntou. Seria o seguinte, como tem sido a experiência de vocês no agronegócio? Né? A gente tem visto muita barragem, muitos reservatórios né, de terra para esse tipo de finalidade, e que como, como eu disse, assim, poucas vezes elas têm quase assim, nenhum ou muito pouca instrumentação. Então, como tem sido a experiência de vocês, né, que estão focados na instrumentação aí 24 horas? Como que estão vendo esse mercado? Certo. É, Sérgio, a gente tem apesar da ênfase aqui, às vezes, que a gente dá a determinados casos ou a determinado tipo de barragem, a nossa experiência, tanto com projeto, com gerenciamento, com instrumentação, com plano de segurança, abrange as barragens nas suas mais variadas finalidades,
seja para acúmulo de água, dessedentação, acúmulo de rejeito, geração de energia, processo industrial. Então, a mecânica dos solos é a mesma, o cuidado é o mesmo, os riscos são os mesmos. Logicamente, a gente tem estruturas muito altas, estruturas, né, mais baixas, mas o que se tem conceitualmente é válido para todas essas, para todos esses diferentes, os diferentes usos, né, dessas barragens. Logicamente, alguns setores às vezes acabam tomando a dianteira e puxando, às vezes, o aspecto negativo relacionado, né, à segurança de barragem, porém, o avanço em termos de legislação, de cuidado, de acompanhamento da segurança dessas estruturas, essa evolução e esse zelo acaba se espalhando e se difundindo para todas as outras áreas, né? E o setor do agro já é um setor que conta com muita aplicação de tecnologia, né? A gente mesmo nos outros setores tem soluções que são que vêm do agro, da medição de umidade, do controle do microclima. Isso aí já é largamente utilizado e largamente aplicado. Eu acho que eventualmente passar para esse estágio de um monitoramento mais efetivo dessas estruturas, pelo contato e pelo conhecimento, do zelo necessário que se tem que ter com a barragem, independente do tipo dela, e quem sabe no futuro da implementação desses sistemas de monitoramento automatizado e da entrega dos registros de segurança dessas estruturas para as entidades que fiscalizam, eu acho que pode ser uma questão de mais tempo, menos tempo. A gente tem solução, a gente tem boas práticas implementadas em outros setores, então acho que é importantíssimo conhecer e aplicar o que foi desenvolvido, o que foi acelerado aí por outros setores, né? Sim, eu acho que a palavra-chave disso é exatamente isso, é questão de tempo, né? A gente tem o agro está cada vez mais, principalmente quando fala de reservatórios aí, está tendo cada vez mais uma preocupação no monitoramento, né? Tá crescendo bastante esse controle. Então, é uma questão, como tu disse mesmo, eu imagino que é uma questão de tempo e não vai demorar muito, sabe? É, mas eu acho que, da nossa parte, acho que era isso. Eu agradeço a todos que ficaram com a gente até agora. Ao